Vamos lá para o portal UOL, vamos para a coluna do Aguirre Talento, para a gente entender justamente. Exclusivo lá no UOL. Bolsonaro queria esconder alvos da Polícia Federal no Alvorada, diz Mauro César Cid em delação, meus queridos e minhas queridas. Olha lá a delação do Cid. Em mais um depoimento da sua delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, queria esconder no Palácio do Alvorada alvos investigados pela Polícia Federal por ataques às instituições democráticas, para impedir que eles fossem presos. Um deles foi o influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que acabou fugindo para o Paraguai. Cid disse que o então presidente da República chegou a determinar que Eustáquio, alvo dos inquéritos conduzidos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, ficasse escondido em sua residência oficial, para evitar que ele fosse preso. Procurada, a defesa de Bolsonaro negou as acusações e disse que ele não tinha relação próxima com Eustáquio. Segundo o ex-ajudante de ordens, Bolsonaro também discutiu tomar a mesma iniciativa em relação ao youtuber Bismarck Fugaza. As informações foram confirmadas ao UOL por 3 fontes que acompanham a delação de Mauro César Cid, meus queridos e minhas queridas. Em dezembro, Eustáquio chegou a ser recebido no Palácio do Alvorada por Bolsonaro. Um vídeo do jornalista entrando na residência oficial no dia 12 de dezembro circulou nas redes sociais, mas ele negou que a intenção fosse se refugiar lá por conta de uma eventual ordem de prisão, meus queridos e minhas queridas. Faltam R$45 de superchats. Vão pingando, vão compartilhando, meus queridos e minhas queridas. Misa Z, meu irmão, os outros canais deviam transmitir esse bate-papo, não acho? Eu acho, Misa. Eu transmito... Mesmo quando o Lula não vai bem, eu transmito. Porque eu acho que é importante a gente fortalecer o governo, meus queridos e minhas queridas. Vamos seguindo aqui para a gente poder acompanhar. De acordo com o depoimento, foi o próprio Cid que dissuadiu o Bolsonaro da ideia sob o argumento de que isso poderia lhe acarretar problemas sérios perante ao Supremo Tribunal Federal. O tenente-coronel disse que Bolsonaro autorizou um carro oficial a transportar Eustáquio para outro lugar, para tentar impedir que seu paradeiro fosse rastreado pelos investigadores. Eustáquio e Fugaza foram alvos de ordens de prisão expedidas no fim de dezembro pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, meus queridos e minhas queridas. Eles fugiram para o Paraguai para tentar escapar das autoridades brasileiras. Fugaza foi preso pela polícia paraguaia, mas Eustáquio entrou com pedido de refúgio e escapou da ordem de prisão. O ex-ajudante de ordens da presidência também traçou aos investigadores um panorama da relação de Bolsonaro com militantes radicais que incentivaram a ruptura com as instituições democráticas e a atuação do chamado Gabinete do Ódio, grupo de assessores do Palácio do Planalto responsáveis por promover ataques às autoridades públicas e instituições nas redes sociais. A delação premiada de Mauro Cid foi assinada com a Polícia Federal e homologada pelo ministro do STF do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no início de setembro. Cid estava preso desde maio por suspeitas de fraudes em certificados de vacina e foi solto após a homologação do acordo. O UOL já revelou que o tenente-coronel disse à PF que a atuação de Bolsonaro em um plano golpista para contestar o resultado das eleições e também disse que recebeu ordens do então presidente para confeccionar falsos certificados de vacinação em nome de Bolsonaro e sua filha mais nova, Laura, que é menor de idade. Influência dos radicais. Testemunha-chave de reuniões e conversas do ex-presidente da República, Cid revelou à Polícia Federal os bastidores do relacionamento entre Bolsonaro e seus aliados. O tenente-coronel fez um panorama para explicar quem eram os moderados que incentivavam a postura conciliatória de Bolsonaro com os demais poderes e os radicais que estimulavam ações de ruptura. Um dos conselheiros de Bolsonaro envolvido na iniciativa antidemocrática era Felipe G. Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da presidência. Como divulgou o UOL, Cid contou que Martins tomou a iniciativa de apresentar uma minuta golpista a Bolsonaro para contestar o resultado das eleições. Ou seja, o Anderson Torres está preso por culpa do de culpa do Felipe G. Martins, o Torres. Cid também destrinchou a atuação dos integrantes do chamado Gabinete do Ódio, como Tércio Arnaud, e a relação do Palácio do Planalto com o blogueiro Alan dos Santos, foragido nos Estados Unidos. Outro lado, procurado, o advogado e ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten
afirmou que o ex-presidente nega categoricamente as acusações. A defesa disse que Bolsonaro nunca se aproximou de Oswaldo Eustáquio e que ele não iria cometer crime por alguém que não mantinha relações próximas. Afirmou ainda que seria impossível esconder pessoas no Palácio do Alvorada devido à quantidade de gente que trabalha neste local. Procurado Oswaldo Eustáquio negou que tenha solicitado ajuda a Bolsonaro para se refugiar no Palácio do Alvorada. Ele confirmou ter estado lá em companhia do youtuber Bismarck Fugaza, mas disse não saber se Fugaza tinha algum diálogo sobre esse tema. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro jamais daria guarida em sua residência oficial para mim ou para qualquer outra pessoa com eventual mandado de prisão. No dia 12 de dezembro, quando de fato eu entrei no Palácio do Alvorada, não pesava sobre mim nenhuma questão judicial a meu desfavor. Neste dia, eu adentrei ao palácio, conversei apenas com o tenente-coronel Cid e com o ajudante de ordens Vinícius Coelho, disse Eustáquio, que acrescentou nunca ter cometido crime. Felipe G. Martins não retornou aos contatos da reportagem, meus queridos e minhas queridas.